Antigos sábios chineses, que é a nossa pauta de hoje, é a acupuntura. Os antigos sábios chineses sempre observavam o céu e a terra e o homem. E nos ensinaram muita coisa, como a importância do equilíbrio do homem com ele mesmo e dele com o universo, seja o universo sideral, seja com a natureza. O que dá excelentes resultados não só para recuperar a saúde, mas também para mantê-la. A acupuntura é, até hoje, a única linha terapêutica que tem como base uma complexa filosofia, o taoísmo. Aqueles sábios antigos ensinaram que a terra é yin e que o céu é yang, e no meio está o homem, que sugere-se deve integrar em si estas duas energias, yin e yang. É por isso que se diz que a acupuntura não apenas retira dores, trata de um fígado ou estômago. Eu particularmente, inclusive no meu site, chamo a acupuntura de arte-terapia. Por que arte? Porque ela pode ser praticada de várias formas e abordagens diferentes. Portanto, arte, no meu modo de entender. E tem como meta a harmonia e o equilíbrio da pessoa, primeiro com ela mesma, depois dela com o mundo. E nesse caminho, a pessoa conhece-se melhor para modificar os seus defeitos com consciência e paciência, e incentivar seus dons para serem utilizados no desenvolvimento de si mesmo, dos semelhantes e da sociedade. Para falarmos sobre acupuntura, temos o grande prazer de receber o Dr. Evaldo Martins Leite, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, médico cardiologista, professor de cardiologia da Santa Casa, ex-professor, né? Um dos primeiros acupunturistas aqui no Brasil não orientais. Dr. Evaldo Martins Leite foi meu professor, um grande incentivador da prática de acupuntura, realmente é uma das mentes abertas, sofreu muito por ser médico em praticar a acupuntura, e ele está dando o prazer da sua presença no Salutes, que na verdade deveria ser no nosso programa inaugural. Por questões de agenda isso não foi possível, mas que hoje, no dia 1º de março de 2010, uma data especial para nós todos, está dando o prazer de estar aqui com a gente. Doutor Evaldo, eu gostaria primeiro de saber como a sua formação como médico, né? Você se formou aonde e quando? Lá no Rio Grande do Sul, em que ano precisamente, doutor Evaldo? Na realidade eu me formei no Ceará. No Ceará? Eu sou cearense. Ah, você tivesse se formado no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eu fiz meu doutorado, e do Rio Grande do Sul é que eu vim para cá. Daqui eu fui convidado para ser professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, e foi aqui em São Paulo, quando eu me acolheu pela primeira vez, numa ocasião em que eu ainda não estava ligado à acupuntura, embora que meu interesse pela acupuntura já vinha de longa data. Mesmo antes de eu me formar, estava no 3º, 4º ano de medicina, quando me despertou o interesse por essa prática milenar chinesa, mas infelizmente, na época, eu não tive ocasião de ter acesso ao conhecimento sobre o assunto, porque as práticas de acupuntura realizadas aqui no Brasil eram restritas aos grupos étnicos orientais, geralmente japoneses, alguns chineses menos, mas principalmente japoneses, que se fechavam eu vou usar uma expressão talvez inadequada, quase como um gueto, impedindo a penetração daqueles que tinham interesse em aprender além deles. Infelizmente, isso fez com que eu me atrasasse algum tempo. E somente depois, com o conhecimento que eu tive daquele que, sem dúvida, é o introdutor da acupuntura aberta aqui no Brasil, o professor Frederico Spetti, que isso aconteceu. Só um minutinho. Sobre o Frederico Spetti, eu gostaria de que a gente pusesse a expor a primeira fotografia, por gentileza. Aí está, Dr. Evaldo Martins Leite, com a sua camiseta preta e branca, listradinha, e o Frederico Spetti ali, lembra quando foi isso? Não era preto e branco, ali era azul. Azul, é que a fotografia é preta e branca, né? E você lembra quando foi esse congresso? Isso deve ter sido em 1960 70, por aí, em volta disto. 68, 70, 72, por aí. Eu não tenho lembrança, não tenho memória registrada. E isso foi quando o Frederico Spetti, quer dizer, foi o primeiro contato e o desenvolvimento Não, na realidade, a
a primeira vez que o Frederico Spetti abriu a acupuntura, quer dizer, fez um curso de acupuntura aqui para o Brasil, aberto para todos os profissionais da área de saúde que tivessem interesse no assunto, foi em fevereiro de 1958, isto é, 52 anos atrás. Ele, o Frederico, abriu, instruiu, ensinou, desdobrou-se para que todos aqueles seus alunos, éramos 19, aprendessem a acupuntura do mais alto nível. E no final desse curso, que ocorreu no fim deste mesmo ano, em 1958, novembro de 1958, foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura, que é a entidade que congrega profissionais da área e da qual eu tenho a honra de ser presidente atual com a morte do Frederico. E eu tenho a honra de ter estudado lá e ter me formado lá, onde abriu minha cabeça para uma série de procedimentos da área de saúde, com todo esse preâmbulo que eu fiz, que o senhor, imagino, concorda. Perfeitamente, endosso plenamente, assino embaixo. Então eu gostaria assim, como que um médico, né, formado numa faculdade ocidental, começou a ter essa percepção mais filosófica do universo, das forças contraditórias, mas que no fim se complementam e que geram a vida, o próprio universo. Como é que foi isso nos anos 60, por exemplo, e dentro de uma realidade brasileira, por exemplo? Na realidade, não foi fácil a mudança. Quer dizer, não é que houve mudança. A integração de uma filosofia mais aberta, mais humana, eu posso chegar a dizer isso, dentro de uma concepção científica muito rígida, aquela que a gente tem nas nossas faculdades atualmente. Mas isso aconteceu comigo e acontece com todos aqueles que se dedicam ao estudo da acupuntura com seriedade. Qualquer que seja a sua formação científica, se o indivíduo tiver, é necessário que tenha a mente suficientemente aberta para aceitar essas diretrizes de natureza não científica, mas de natureza filosófica. E isso existe hoje dentro da universidade? Como é que hoje está o ensino médico, na sua opinião, aqui no Brasil? O ensino médico, tecnicamente, está em altíssimo nível. Aqui no Brasil nós temos uma medicina de altíssimo padrão, vamos dizer assim, comparável à medicina que se realiza em qualquer parte do mundo. Mas, infelizmente, o cientificismo, a tecnologia, a visão tecnológica exagerada e excessiva está deixando de lado um aspecto que eu acho que a contribuição das medicinas tradicionais poderia dar, que é esse aspecto humanista, esse aspecto mais, digamos assim, humanitário até. Chego até a dizer isso. Gente que poderia ser melhorado interiormente, gente no sentido de pessoas, médicos, que poderiam melhorar muito o seu processo interno de crescimento, desenvolvimento e de evolução, se aceitassem, se tivessem acesso aos princípios, às bases filosóficas da tradição oriental a respeito de saúde e doença. O que o Dr. Evaldo está se referindo, está fazendo um comentário, colocando esses cenários de uma maneira muito, com muita propriedade, eu pude viver na carne. Embora minha formação não seja medicina, eu fiz massoterapia e depois disso fiz alguns cursos de especialização em psicopatologia e formei-me em acupuntura, aliando a acupuntura, sobretudo ao tratamento psicológico. Eu pude verificar, sentir na pele exatamente o que o Dr. Evaldo está falando, no sentido de quando a gente descobre os benefícios que a acupuntura pode trazer, a vontade que a gente tem como leigo é de pegar uma metralhadora de agulhas e entrar nos hospitais. Porque vendo aquelas pessoas sofrendo nos corredores, com dor, com sofrimento, e que poderia ter amplamente esse sofrimento amenizado, pelo menos até por ser tratado do ponto de vista técnico e fisiológico, do ponto de vista da medicina ocidental, de uma maneira absolutamente fantástica, por intermédio de procedimentos absolutamente simples, que poderia amenizar em muito esse sofrimento de toda a população. Uma das grandes vantagens da acupuntura é exatamente a possibilidade de poder ser utilizado em associação com outros recursos terapêuticos que porventura sejam
oferecidos ao paciente. Desde um ato cirúrgico mais agressivo possível, até os métodos psicoterápicos, que você é especialista na área, que a acupuntura pode auxiliar de maneira muito eficiente. A acupuntura não tem, digamos assim, limites no que tange a essas associações, não tem limite no que tange a utilização em função da faixa etária, não tem limites em função das patologias que porventura apresentam. Porque a acupuntura, como você bem sabe, e que já tem sido colocado aqui em outros programas que eu tenho assistido disso seus, a acupuntura procura, antes que tudo, verificar, tratar e analisar o indivíduo como um todo. Isto é, você não trata simplesmente a doença, mas principalmente você trata o doente. O paciente, né? Assim como nós aqui no Salutes também tratamos de saúde, quando falamos saúde, falamos da pessoa integral e não tratamos da doença. Não falamos da doença, que é um germe, que é um vírus, que é uma bactéria, nós falamos para fortalecer o ser humano para que ele não fique doente.